Vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê um tempo de meditação, de estudo e de revelação na sua palavra. Vamos orar. Amado Deus e Pai, no grande e santo nome do Teu Filho Jesus, é que nós estamos reunidos e neste nome Te pedimos, vem nos dar um céu aberto, debaixo da Tua voz e da Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa aquietar a nossa mente, o nosso coração, a nossa atenção, os nossos ouvidos, para o ensino da Tua palavra. Nós vivemos num mundo tão agitado, temos uma vida cercada de tantas situações, e muitas vezes nós nos encontramos interiormente tão inquietos, ansiosos. Por essa razão nós pedimos ao Teu Espírito, leva-nos às águas tranquilas, para que possamos ouvir a Tua doce voz, bom pastor, que nos guia, que nos guarda, que nos dirige, segundo a Tua vontade. Nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus amados em Cristo, abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 33. Meu desejo é compartilhar com vocês algumas palavras dentro deste capítulo, vendo este capítulo de maneira mais expositiva. Por isso eu chamo a atenção dos irmãos para que nós meditemos aqui. O tema dessa série de estudos está baseado aqui no versículo 18, onde Moisés diz assim: rogo-te que me mostres tua glória. Este é o texto áureo deste capítulo 33, porém nós iremos examiná-lo de maneira expositiva, vendo detalhes, buscando a direção do Senhor neste capítulo. Então vamos ler Êxodo capítulo 33, a princípio leiamos os versículos 1 a 6. O Senhor disse a Moisés: anda, sobe daqui, tu e teu povo, que tirastes da terra do Egito, a terra a qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E eu enviarei adiante de ti o anjo, e lançarei fora o cananeu, e o amorreu, o eteu, o ferezeu, o eveu e o jebuseu, sobre a terra que flui leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma no caminho. Ouvindo o povo esta má notícia, vestiu luto, e nenhum deles pôs sobre si seus atavios. Porque o Senhor dissera a Moisés: dize aos filhos de Israel: vós sois povo de dura cerviz. Por um momento subirei no meio de ti e te consumirei. Tira, pois, agora os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel despojaram-se de seus atavios, desde o monte Horebe. Amém. Meus amados, é importante nós olharmos este capítulo por todos os ângulos possíveis,
para que nós venhamos ter a completa revelação daquilo que o Senhor nos permite ver. Este capítulo ele é impressionante sobre muitos aspectos, e o que desejo lhes mostrar, isso vamos ver de maneira expositiva, são os degraus para que nós experimentemos a glória do Senhor. E por quê? Estamos vivendo, e tenho dito isto diversas vezes, um tempo muito delicado do ponto de vista espiritual. Tempo de frieza, tempo de indiferença, um tempo marcado pela corrupção do mundo e também pela superficialidade da igreja, do povo de Deus na terra. E estudar sobre a glória de Deus é algo sublime, e a minha expectativa é que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que tenhamos espírito de sabedoria e de revelação, e venhamos ter fome deste assunto, porque é um assunto muito importante, sobre a glória de Deus. Esta oração de Moisés aqui, ela é muito especial. Então vamos ver essa primeira parte, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Deixe-me situá-los sobre este capítulo. Esse capítulo ocorreu lá no Monte Sinai, depois daquele triste episódio onde o povo de Israel havia adorado aquele bezerro de ouro que Arão havia fabricado para eles. Então, vocês se lembram de todos esses acontecimentos que estão aqui registrados no capítulo 32 do livro de Êxodo. O povo adorou aquele bezerro de ouro. Deus ordena a Moisés que desça do Monte Sinai. Moisés desce com as tábuas da lei, quebra as tábuas e ordena que aqueles que não haviam cometido tal pecado, que se voltassem contra o seu irmão, e muitos ali morreram. A tribo de Levi foi separada porque não haviam se envolvido com aquele ato de idolatria. Então o capítulo 32 é um capítulo de juízo, é um capítulo de opróbrio, é um capítulo de apostasia, e ele é muito importante ser considerado porque é o contexto imediato para nós entendermos o capítulo 33, porque nós podemos dizer assim: o capítulo 32 mostra a realidade do nosso coração com relação às coisas aqui deste mundo, e o capítulo 33 mostra o que deve ser o nosso coração do ponto de vista celestial. O capítulo 32 mostra a fraqueza da carne, e o capítulo 33 mostra a profundidade da vida no espírito. Então, duas coisas que nós temos que ver: vida na carne, capítulo 32, vida no espírito, capítulo 33. O capítulo 32 mostra o caminho da queda, e o capítulo 33 mostra o caminho da glória. Agora, neste ponto que nós lemos Êxodo capítulo 33, versículos 1 a 6, os acontecimentos aqui ocorrem nas 7ª e 8ª subidas de Moisés ao Monte Sinai. Moisés subiu 11 vezes no Monte Sinai. Se você ler desde o versículo 30 até o versículo 35 do capítulo 32 e todo o capítulo 33, você vai saber que Moisés subiu aqui no Monte Sinai na 7ª e na 8ª vez. Ele subiu 11 vezes, e aqui nessa porção do capítulo 32 e todo o capítulo 33 compreende a 7ª e a 8ª subida de Moisés. Agora, por favor, gostaria que vocês observassem dois textos comigo. O primeiro está no versículo 3: sobe a terra que flui leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti,
porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Agora, veja o versículo 15. Moisés respondeu: se a tua presença não for conosco, não nos tire deste lugar. Irmãos, quero que vocês observem um detalhe aqui. Na minha versão aqui, a expressão está: se a tua presença não for conosco. Na versão atualizada está assim: se a tua presença não for comigo. E esta é um detalhe muito importante. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. E aqui no versículo 3 está assim na revista atualizada: sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. Se você observar cuidadosamente, você vai ver que esse primeiro ponto deste capítulo 33, e a grande ênfase está entre Deus e Moisés. Nós podemos dizer assim: Deus, Moisés e o povo. E aqui é importante, irmãos, nós entendermos por que Deus ele vai tratar com Moisés. Por que que Moisés ele carrega sobre si um peso tão grande de responsabilidade por um povo rebelde, por um povo que não amava verdadeiramente o Senhor? Por que que Moisés se coloca entre Deus e aquele povo, sendo que Deus estava propondo para Moisés exterminar aquele povo da face da terra e, através de Moisés, escolher uma nova nação, colocar Moisés como um cabeça, e mesmo assim ele não quis. Deus propôs para Moisés que ele iria destruir todos os inimigos, porém ele não iria com eles a Canaã. Ele iria destruir os inimigos, iria enviar um anjo para poder guiá-los, porém o Senhor mesmo não iria com eles. Moisés também não quis. Quando você lê essa porção que nós acabamos de ver aqui, os versículos 1 a 6 do capítulo 33 de Êxodo, Moisés, ele está diante de Deus, e esse é um ponto que nós temos que capturar. Por quê, irmãos? Porque hoje, e sempre, e especialmente hoje, é importante nós sabermos que Deus tem uma vanguarda. Deus tem aqueles os quais Ele chama e coloca sobre eles um grau de responsabilidade distinta para servir. E Moisés, de alguma forma, ele representa esses que Deus chama. Isso é muito importante, porque Deus sempre tem uma vanguarda na edificação dos seus propósitos. Deus tem uma vanguarda para dar curso aos seus planos. E Moisés é este homem. Vamos entender esse ponto porque é muito importante. Na casa de Deus, na edificação da igreja, como também na história dos patriarcas, na história da peregrinação do povo de Israel no deserto, toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento, sempre nós vamos perceber que há uma vanguarda. Essa vanguarda não é constituída por pessoas especiais, porém, pessoas que possuem uma especial incumbência, um especial chamado. E Moisés aqui, ele nos mostra isto. Ele nos mostra esses que Deus chama para poder levar sobre os seus ombros o chamado e a responsabilidade do ministério espiritual. Vamos entender isso. Observe bem, em Êxodo,
capítulo 15 é uma ilustração. Êxodo, capítulo 15, versículo 27, diz que o povo de Israel chegou numa estação chamada Elim. Elim tinha 12 fontes e 70 palmeiras. A estação anterior a Elim era Mara. Mara, aonde o povo chegou e não tinha água potável. Tinha uma água que eles não tinham como beber, porque era uma água amarga. E aí Moisés colocou lenho e eles puderam beber. Então eles saíram de Mara e eles foram para Elim. Porém, lá em Elim, eles encontraram um oásis. E se você buscar aqui, irmãos, nesses números, que é uma tipologia, o número 12 é uma representação do ministério no Novo Testamento. Porque o número 12 é o número que fala de completação, de plenitude. O número 12 fala da completação da obra de Deus. E o número 7, aqui, vezes 10, que é igual a 70, fala da perfeição da obra de Deus. O número 7 é o número que fala da perfeição da obra de Deus. Multiplicado por 10, 10 fala de responsabilidade. Então a perfeição da responsabilidade no serviço ao Senhor, a completação da obra de Deus, do serviço ao Senhor, sempre vai apontar para serviço, para completação, para harmonia, para perfeição. O que isso nos ensina, irmãos? Que o ministério cristão tem aqui suas raízes, tem aqui suas bases para serem entendidas, e nós vamos entender subindo os degraus aqui. Deixe-me mostrar um outro exemplo para vocês. Deus tem uma vanguarda, Deus tem aqueles que vão à frente. Eles não são pessoas com uma posição superior, eles não são aqueles que estão acima dos irmãos, eles não são os melhores, não, são pessoas comuns, porém, os quais Deus confia a responsabilidade, os quais Deus confia um chamamento distinto, uma vocação distinta, para servir a Ele, na edificação da sua casa, do seu propósito, para que o seu plano possa ser alcançado. Agora observe, lá em Números capítulo 10, versículos 1 e 2, lembram? Deus colocou aqueles trombeteiros, aqueles que tinham que olhar para o mover da nuvem. À medida que eles olhavam para o mover da nuvem, eles tinham que tocar a trombeta para que o povo de Israel marchasse. Aí, se você segue lendo os versículos 14 a 18 do capítulo 10, Números capítulo 10, versículos 14 e 18, novamente tem um exemplo aqui de vanguarda. Deus dividiu as tribos de Israel em 4 grupos, e cada um desses grupos tinha um estandarte. E quando você estuda sobre esses estandartes, essas marchas, você vai ver que o primeiro era o estandarte de Judá. Então, quando você lê aqui os versículos 14 e 18, você vai ver Judá, Issacar e Zebulon, essas 3 tribos. E depois tinha os filhos de Merari e Gerson. Os filhos de Merari e Gerson, eles eram da tribo de Levi, eles eram levitas. E qual que era o papel deles? Levar o tabernáculo. Observe isso, irmãos. Isso está nos versículos 14 e 18 de Números 10. Aí depois vinha as outras ordens, os outros grupos. Então, quando Israel peregrinou no deserto, ele peregrinou de acordo com uma ordem que Deus estabeleceu, segundo as trombetas que eram tocadas. E por que isso, irmãos? Porque isso fala de ordem, isso fala de vanguarda, isso fala daqueles que Deus chama para ir à frente, mas não é para serem os primeiros. Porque a ideia aqui pode ser entendida assim: esses são os primeiros, são esses que recebem as melhores oportunidades, os melhores lugares. Nada disso, irmãos. Aqui estamos falando de ministério, e quem entende ministério assim está profanando o serviço ao Senhor, está roubando o lugar de Cristo, está usurpando o dom de Cristo, está usando o Espírito Santo. Então nós temos que entender este ponto muito importante, porque no Novo Testamento nós vamos encontrar os apóstolos, e de maneira geral em relação à obra, nós temos os apóstolos,
Mas no que concerne a igreja, nós temos os profetas e os mestres, aqueles que tinham a função pastoral como vara e cajado, para conduzir, para corrigir o povo de Deus, para que o povo de Deus encontrasse os pastos verdejantes e as águas tranquilas, para que eles pudessem preparar uma mesa no deserto e se fartar do Senhor. Então, ministério é isso. E aqui nós temos um homem, Moisés, e é isso que o Senhor deseja nos ensinar, irmãos. Naquele tempo de opróbrio, naquele tempo de crise, Deus encontrou um homem que estava preocupado com os caminhos de Deus, com a presença de Deus e com a glória de Deus. Isso tem que ser evidente nos nossos dias, porque se nós falamos que a igreja está em apostasia, é porque está faltando profetas e mestres. Se a igreja está fria, é porque está faltando homens que possam ter um coração inflamado pela visão do trono de Deus. Porque o inimigo tem lutado com todas as suas forças contra a igreja do Senhor. O inimigo tem produzido desânimo. O inimigo tem produzido uma guerra sutil, silenciosa, mas que tem procurado destruir a fé do povo de Deus. Ou então ele tem usado o espírito de dissimulação, do engano, da mentira, a heresia disfarçada de mensagens motivacionais. Essa é a pior forma de heresia. Aquela heresia que você não encontra nenhuma contradição, mas ela também não tem vida. Mensagens superficiais, mensagens que não tocam as feridas, mensagem que não confronta o pecado. Então, o que nós temos que ver? Na figura de Moisés aqui, essa porção que nós lemos, você vê um homem que está preocupado com a obra do Senhor. Ele não está preocupado com ele. Ele não está preocupado em buscar vantagem para si, obter vantagem para si. Até porque Deus propôs algo para ele. O inimigo também propõe, irmãos. E eu creio que Deus, na sua infinita sabedoria, quando ele diz assim para Moisés: eu farei de ti uma grande nação. A percepção que eu tenho é que Deus faz essa proposta provando o coração de Moisés. Deus sabia da resposta? Claro que sabia. Mas Deus estava tratando e provando o coração de Moisés, porque o objetivo de Deus era ganhar este homem, era elevar a sua visão, elevar as suas motivações, tirar de um plano terreno e levar para um plano mais alto. Este é o desejo de Deus, irmãos. Se você sente o encargo do Senhor, escute, o desejo do Senhor é de tirar da periferia e te levar para um plano mais alto. É de tirar você da superficialidade e levar você para a profundidade. E é justamente isso que Moisés vai buscando em Deus. Observe que coisa mais impressionante, irmãos. Porque o ponto preponderante que vemos nesse capítulo 33 não é simplesmente a presença de Deus na vida do povo de maneira congregacional, mas a busca pessoal de Moisés pela presença de Deus na sua vida. Irmãos, digo para vocês, vocês que têm cargo no serviço ao Senhor em alguma esfera, antes de você buscar e querer a presença de Deus sobre aqueles os quais você ministra, busque a presença de Deus para a sua vida. Se nós queremos que o povo tenha um coração quebrantado, que nós sejamos os primeiros a nos quebrantar diante do Senhor. Se nós queremos que o povo experimente a glória de Deus, sejamos nós os primeiros a anelar por essa glória. Se nós queremos que o povo experimente avivamento nesse tempo, sejamos nós os primeiros a desfrutar deste avivamento. Uma das maiores carências divinas em tempos de crise da história do seu povo é que
Sempre que o povo de Deus esteve em crise, não havia muitas pessoas dispostas a se consagrarem ao Senhor. Estude a história do povo de Israel, o povo de Deus, por toda a Bíblia. E você vai ver que em cada situação, às vezes Deus encontrava um homem. Deus encontrava um homem numa geração toda. Havia muitos, porém omissos. Quero colocar um texto aqui para a nossa reflexão sobre isso. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, o versículo 30, está assim: e busquei dentre eles um homem que reconstruísse o muro e que se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. É um texto que precisamos compreendê-lo à luz de todo o seu contexto. Então deixe-me colocar isso para vocês. Quando Deus diz isso para Ezequiel, se você ler todo o capítulo 22 aqui, você vai ver que Deus, ele volta o seu coração para Jerusalém. Então Deus vai mostrar para o profeta o que realmente ocorreu, qual era a verdadeira causa daquele cativeiro. Lembre-se, o povo de Israel estava cativo na Babilônia. O profeta Ezequiel foi um profeta que Deus chamou enquanto o povo estava no cativeiro da Babilônia. O ministério de Jeremias já havia terminado. A Babilônia já havia capturado Judá. Então o povo de Deus está na Babilônia e Ezequiel foi chamado a ir. E Deus está relembrando ele o que de fato aconteceu. E se você ler a partir do versículo 7, então Deus vai fazer uma série de denúncias dos pecados do povo de Judá, de Jerusalém. Eles haviam oprimido os estrangeiros, eles haviam desprezado o santuário, eles haviam profanado o sábado, eles haviam cultivado calúnia, todo tipo de maledicência, todo tipo de perversidade, todo tipo de violência, as abominações que eles cometeram com as mulheres dos seus próximos. Aí você vai ver o Senhor dizendo aqui o que eles faziam de maneira coletiva. Eles recebiam suborno para poder derramar sangue, havia usura, lucro, usurpação das coisas, exploração com violência, versículo 12, versículo 13, ganâncias desonestas. Então o Senhor vai fazendo todas essas denúncias para Ezequiel. Aí, no versículo 28, o Senhor diz assim: e seus profetas rebocavam com lodo solto. Talvez na sua versão esteja com cal. Estava rebocando com cal, profetizando-lhes vaidade. Sabe o que é isso, irmãos? A situação era grave. A situação daquele tempo era uma situação grave. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Jeremias diz isso de uma maneira muito interessante. Ele diz assim: curam superficialmente as feridas. Aí o Senhor usa aqui uma outra palavra para descrever a mesma coisa que Jeremias falou. Estava rebocando com cal, com lodo. Com lodo, que é a versão mais correta. Estavam rebocando com lodo. Estavam colocando uma maquiagem muito ruim em cima do pecado. Isso é como que colocar band-aid em cima de câncer. Aí, o Senhor está dizendo isso. Os profetas profetizavam vaidade, a palavra aqui é coisas sem sentido, coisas vazias, mentira, dizendo assim diz o Senhor, quando o Senhor não havia falado nada. Aí o Senhor diz assim: eu busquei, olha aqui, irmãos, busquei dentre eles, isto é, dentre esses profetas, dentre aquela geração, o Senhor buscou um homem que se colocasse na brecha, e o Senhor não encontrou. Talvez você esteja perguntando: mas e Jeremias? O Senhor havia levantado Jeremias para arrancar, derrubar e destruir. Lembre-se disso. Lá no capítulo 1, versículo 10, o Senhor diz assim para Jeremias, que ele havia chamado ele para arrancar, derrubar e destruir. O Senhor não havia chamado ele para tampar brechas.
porque ninguém é chamado para fazer tudo. O Senhor procurou um homem para tapar a brecha, para se colocar entre ele e aquela cidade, mas ele não encontrou. Irmãos, tempos de crise, esse tempo que nós estamos vivendo, e Deus procura homens com este coração de Moisés, homens que tenham a graça da intercessão, homens que tenham o discernimento da real situação que o povo de Deus está vivendo, homens que verdadeiramente possa ouvir o coração de Deus, ou sentir o que Deus sente, por ver o seu povo atrasado em relação ao seu propósito, uma igreja que não se apronta, uma igreja que não se preocupa em saber que está vivendo as últimas horas, os últimos segundos, como aquelas virgens nécias, candeias apagadas e vazias de azeite. Cristãos vivendo uma fé religiosa, uma vida cristã superficial. Em seus corações só tem crítica, critica tudo que está errado, mas não consegue se olhar no espelho da própria vida diante da palavra de Deus. Deus procura homens que estejam diante dele. Deus procura homens que se coloquem na brecha. É isso que Deus procura. Eu quero usar uma frase extraída lá do livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 18, tem uma frase linda nesse versículo, que diz assim: que ocupação é a tua? Essa é uma pergunta muito importante. Qual é a sua ocupação? Qual é a sua ocupação? Você pode dizer: eu tenho minha profissão, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas responsabilidades. Não é isso que Deus está te perguntando. Será que você tem a real noção da hora que você está vivendo? Será que você não está aflito com o que está acontecendo em torno de você? Será que você não está muito acomodado com a sua vida espiritual? Será que você não está muito desleixado com a sua responsabilidade cristã? Que ocupação é a tua? Onde é que você tem gastado o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida? Vamos voltar aqui para Êxodo. Vamos dar mais um passo aqui. Êxodo capítulo 33. Veja os versículos 12 e 13. Disse Moisés ao Senhor: eis que tu me dizes, tira este povo, e tu não me declarastes quem enviarás comigo. Contudo tu dissestes: conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me mostre teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e atenta que essa gente é o teu povo. Deixe-me mostrar alguma coisa para você. Volte comigo aqui no capítulo 32. Mais uma vez, permita-me resumir rapidamente este capítulo 32. Como eu disse no início da palavra, ele é a base fundamental do contexto para nós entendermos todo o capítulo 33. O capítulo 32, como vocês já devem estar vendo aí, é aquele capítulo onde o povo, de maneira desenfreada, se prostra diante daquele bezerro de ouro que Arão fez. Arão tomou toda a joia das mulheres para poder fazer esse bezerro. Então Moisés desce, sentindo a indignação, a tristeza do coração de Deus, ele quebra as tábuas da lei. Então nós vemos tudo isso aqui acontecer no capítulo 32. Aí, por favor, no versículo 30, Moisés ora a Deus. Ele diz assim, do versículo 30 ao 35:
Aconteceu que no dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometeste um grande pecado, mas eu subirei ao Senhor. Porventura o aplacarei sobre vosso pecado. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: rogo-te, pois este povo cometeu um grande pecado, porque fizeram para si deuses de ouro, que perdoes agora o seu pecado, ou se não, risca-me agora do teu livro, o livro que escrevestes. O Senhor respondeu a Moisés: ao que pecar contra mim, eu riscarei do meu livro. Vai, pois, agora e leva este povo para onde eu te disser. Eis que meu anjo irá diante de ti, mas no dia do castigo, eu castigarei neles o seu pecado. O Senhor feriu o povo porque havia feito o bezerro que Arão formou. Então você vê, aqui tem um homem diante de Deus, aqui tem um homem consciente do pecado, aqui tem um homem consciente da real situação, aqui tem um homem que tem discernimento, ele sabe da gravidade, porque ele conhece a seriedade e a santidade de Deus. Agora percebe, irmãos, no versículo 12, o Senhor diz assim para ele, aliás, Moisés diz assim ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo. Então são essas palavras aqui que nós acabamos de ler. Porém não me desse saber quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E por último, e considera que este é o teu povo. Irmãos, se nós não capturarmos as forças, ou a força dessas palavras, se nós não conseguirmos tocar a profundidade das palavras de Moisés, isso aqui é simplesmente uma mera história escrita. Mas se você conseguir tocar a força das frases, se você conseguir perceber o que realmente está por detrás de cada uma dessas frases, você vai ver o que realmente é estar diante de Deus num momento como este que nós estamos vivendo, e como nós precisamos sondar o nosso coração, especialmente aqueles que servem. Deixe-me colocar 2 pontos aqui. Olhe esta frase: se achei graça aos teus olhos. Quero que você observe a palavra graça. Repetidas vezes Moisés, nesse contexto, vai usar essa frase: se achei graça aos teus olhos. Essa palavra graça aqui, ela tem um sentido de aceitação mediante a misericórdia. Aceitação mediante a misericórdia. Outra frase muito importante: mostra-me teus caminhos. Os caminhos de Deus são mais elevados, porque os caminhos de Deus são seus atos governamentais. Os caminhos de Deus têm a ver com a sua mente, com o seu propósito. Então, por favor, vamos entender algo muito importante aqui sobre essa frase: mostra-me. A palavra aqui é revela. Revela teus caminhos, revela os teus atos, revela-me o propósito que está na tua mente. Qual o propósito que está na mente de Deus? Qual é o objetivo de Deus? Então veja o profundo significado dessas palavras: revela os teus caminhos, porque o que realmente Moisés queria conhecer dos caminhos de Deus. Qual era o objetivo de Moisés aqui? Preste atenção, irmãos, algo grande isso aqui. Deixe-me situá-los. Eles estão numa jornada desde o Egito até Canaã. Então podemos dizer que eles estão no caminho, eles estão numa jornada, eles estão numa peregrinação. E alguém pode imaginar que quando Moisés diz para Deus assim: revela-me teus caminhos, alguém pode tentar minimizar isso e achar que Moisés está interessado em saber o caminho em relação a Canaã. E não é, irmãos. Quando ele diz mostra-me, olha a palavra, teus caminhos, não o teu caminho, não o caminhar, não a peregrinação. Os olhos dele, quando ele olha,
quando ele ora, os olhos dele não estão voltados para frente, os olhos dele estão voltados para cima. Quando ele diz, mostra-me teus caminhos, ele não tem ali o coração voltado para Canaã, ele tem o coração voltado para o trono. Vamos ver isso com muita calma. Ele não está querendo o caminho do deserto, ele estava buscando o caminho do trono. Ele buscava conhecer a Deus. Ele diz, mostra-me teus caminhos para que eu possa conhecê-lo. Então, quando você observa as palavras, a conjugação certa, a gramática certa, então ele está dizendo assim para Deus, mostra-me teus caminhos, porque eu quero te conhecer. Agora, por favor, uma pausa, voltemos lá atrás. Se você examinar cuidadosamente, desde aquele primeiro encontro de Deus com Moisés, naquela sarça ardente, quando Deus se revelou para Moisés, até aqui, nós poderemos sublinhar, possivelmente nós poderemos sublinhar, isso aqui é um espaço de aproximadamente 1 ano e meio, talvez eles já estejam aqui perto de 2 anos de caminhada, porque todo o período do Sinai foram 3 anos, e nós não estamos aqui no final do Sinai. Então escute bem, possivelmente Moisés já estivesse aqui num período de 2 anos e alguma coisa, de caminhada com Deus, desde a sarça. Então o que eu quero dizer para vocês, nesse período, Moisés teve aproximadamente, ou mais um pouco, 20 experiências, que talvez nós aqui, em toda a nossa vida cristã, aqueles que têm 30, 40 anos de fé, talvez nunca chegaram a ter experiências como aquelas que Moisés teve com Deus. Eu não estou aqui fazendo comparações. O que eu quero é que nós olhemos para Moisés, para entender isso aqui e ver a sublimidade. Este homem conheceu Deus naquela sarça. Este homem conheceu Deus naqueles milagres, naquele milagre da serpente, da vara que se transformou em serpente. Este homem conheceu Deus de maneira maravilhosa, através daquelas manifestações do juízo de Deus nas 10 pragas. Este homem conheceu a grandeza, o poder e a soberania de Deus, quando Deus interviu no mar, e 2 paredões se criaram, e eles puderam passar sobre o mar vermelho. Eles puderam passar diante daquelas 2 paredes de água. Eles viram, e Moisés de maneira muito especial, ele pôde ver o milagre da nuvem que veio sobre a nação de Israel. Ele pôde experimentar as águas de Mara se tornar água potável. Ele pôde experimentar o milagre do maná que descia do céu, as cordonizes que vieram sobre eles. Quantos milagres Moisés experimentou. Some-se a isto a cada subida do Monte Sinai, onde ele podia experimentar da glória e da presença de Deus. Então, um homem como Moisés, nós podemos dizer que ele era um homem de grande envergadura espiritual. Este homem que aparentemente, do ponto de vista espiritual, não lhe faltava nada, não lhe faltava mais experiência. Aí ele diz para Deus assim: mostra-me teus caminhos, para que eu possa te conhecer. Porque Moisés sabia que dentro de Deus havia degraus de revelação e de comunhão, e que ele não poderia parar no passado, porque o relacionamento com Deus, ele é ascendente, ele é ascensional. Você nunca para na experiência com Deus. Quando você para na experiência com Deus, você atrofia na sua fé e na sua caminhada. Quando você vive só daquele milagre que aconteceu há 10, 20 anos, há 5 anos, há 3 anos, quando sua fé só está naquele milagre, quando suas experiências são sempre experiências que te fazem olhar para trás e nunca para o alto, nunca para a frente, nunca para cima, significa que você está descendo, degradando
na vida espiritual. E aqui você vai ver esse homem, que ele quer aprofundar na sua comunhão com Deus. Aí, observe bem, deixe-me colocar alguma coisa assim muito particular sobre isso, que para mim é muito especial. O desejo de Moisés era seguir para cima, muito mais para cima do que para frente, muito mais para dentro de Deus do que para Canaã. Aí é que está, irmãos, o perigo de nós entendermos de maneira errada as promessas de Deus. Deus nos promete algo, e muitas vezes as nossas orações é em torno das promessas, e nunca em torno de Deus mesmo. Você vê que Canaã estava diante de Moisés, porém Moisés, ele tinha não o coração em Canaã, o seu coração estava totalmente em Deus. O seu coração não estava lá em Canaã, o seu coração estava em Deus. Então vamos observar isso com muito cuidado. Veja os versículos 15 e 16. Então lhe disse Moisés: se a tua presença, e deixe-me colocar uma palavra muito importante aqui, essa palavra presença, a tradução dela é face. Face. Se a tua face não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés tinha uma apreciação gloriosa pela face de Deus. Na verdade, nós sabemos que a face de Deus não era visível como nós podemos olhar uns para os outros. Mas Moisés sabia de uma coisa: Deus tinha uma face. Ele ainda não tinha tocado as profundezas dessa face. E esta, podemos dizer assim, era a sua maior ambição, era o seu maior anelo, conhecer a face de Deus. Aí ele diz assim: se a tua face não vai comigo, está vendo aqui, irmãos, não é conosco, é comigo. Eu queria que você observasse isso, porque Moisés, primeiro, ele busca uma experiência com Deus para ele, para que nessa experiência ele pudesse servir o povo. Então Moisés buscava algo ali entre ele e Deus, não de maneira egoísta, mas ele estava buscando isso porque ele sabia que era a única forma dele poder servir a Deus na vida daquele povo. Então ele disse: a tua face não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Versículo 16: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e este povo? Não é porventura andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então ele está dizendo assim: a marca, a característica visível de que somos o teu povo é a tua presença entre nós. Então ele diz: mostra-me tua face, porque a tua presença entre nós é a identidade que somos o teu povo. Irmãos, vamos concluir por aqui vendo alguns pontos muito importantes para fechar esse assunto. Você vê nessas palavras de Moisés quanta riqueza. Queremos a tua presença, mostra-me tua face. Irmãos, como nós precisamos dessa face do Senhor, como nós precisamos anelar, como urgentemente nós temos que buscar isso na nossa vida, buscar a presença de Deus na nossa vida. Quando Deus separou este povo e os levou para o deserto, ali no Sinai, Deus deu o tabernáculo, e lá no tabernáculo, no lugar santíssimo, havia a arca da aliança, e era ali que a presença de Deus entrava, era ali que a presença de Deus se manifestava. Moisés era alguém que amava a presença de Deus. Ele amava tanto, irmãos, que ele construiu fora do arraial, onde estava o povo, ele construiu um tabernáculo para ele. A Bíblia diz que quando Moisés, a partir do versículo 7 até o versículo 11 do capítulo 33, quando Moisés saía para o tabernáculo, todos olhavam para ele. Olha o que diz aqui o versículo 7: Moisés tomou o tabernáculo e armou longe, fora do arraial. É claro que se você ler isso de maneira genérica, você vai achar que é o tabernáculo, aquele que tinha o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Irmãos, Moisés não dava conta de armar aquele tabernáculo. Aquele tabernáculo, para ser armado, ele precisava de muitas pessoas. Aquele tabernáculo não era desarmado de qualquer maneira.
Sabe como que é chamado esse tabernáculo aqui no hebraico? O lugar do encontro. Se você buscar no hebraico, está assim: o lugar do encontro. Moisés tinha um lugar que ele separou para encontrar com Deus. Aí diz assim: Moisés tomou o lugar do encontro, a tenda do encontro, e armou longe fora do arraial, e chamou o tabernáculo da reunião. Interessante, irmãos, que se você estuda essa frase no hebraico, sabe qual o sentido que dá? O lugar da comunhão. O lugar da comunhão. E qualquer que buscava o Senhor saía ao tabernáculo de reunião que estava fora. Esse aqui não é o tabernáculo que tinha o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Não, não é isso. E acontecia que quando Moisés saía ao tabernáculo, todo o povo se levantava, cada um de pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas de Moisés, até ele entrar no tabernáculo. Quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia, e se punha à porta do tabernáculo, e o Senhor falava com Moisés. Irmãos, isso aqui é impressionante. Como era possível acontecer isso, irmãos? Isso acontecia na terra. Isso acontecia na terra. Como isso é possível? É porque havia um homem que se ocupava com a presença de Deus. Não era Deus que criava todo esse cenário, era Moisés que criava todas essas condições, porque Deus não é um Deus que se esconde, Deus é um Deus que se revela, é um Deus que se manifesta, Ele é um Deus que nos anela, Ele é um Deus que nos deseja, Ele é um Deus que nos ama. Ele não nos ama por sessões, por certas medidas, Ele nos ama de tal maneira. O amor que Ele tem por nós é um amor muito grande, mas o nosso amor para com Ele é um amor frio. Nós damos para Ele o que sobra. Nós não damos 100% de nós para Ele, nós damos alguma coisa, em algum momento, em alguma hora, em algum dia, a gente separa alguma coisa e dá para Ele. Mas Ele não. Ele nos dá totalmente, Ele nos dá eternamente, Ele nos dá totalmente, Ele se entrega, Ele se sacrifica, Ele se derrama, Ele chama Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus que vem, Ele é o Deus que abraça, Ele é o Deus que consola, Ele é o Deus que conforta, Ele é o ajudador, Ele é o nosso Pai eterno, Ele é a nossa vida eterna, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso tudo. E aqui está, irmãos, um homem que tinha um lugar para se encontrar com Deus. A pergunta é: qual é o lugar no qual você se encontra com Deus? Porque primeiro Moisés entra no tabernáculo, depois Deus vem. E por que Deus vai a Moisés? Porque Moisés quer se encontrar com Deus. Irmãos, Deus quer se encontrar conosco, mas nós não temos tempo, nem hora e nem lugar. Nós não temos. Todos os lugares estão ocupados por outros atavios, por outras coisas. Todo o tempo já está preenchido com tanta coisa, e o Senhor não pode. E aí nós queremos a presença dEle, nós queremos a glória dEle. Irmãos, Moisés não pede maná, Moisés não pede milagre, a única coisa que ele pede é Deus mesmo. Ele quer conhecer Deus, ele quer a presença de Deus, ele quer a glória de Deus, ele quer a face de Deus. Estão vendo, irmãos? Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar, é a presença de Deus. Então agora a pergunta é: o que você busca? A primeira pergunta foi: qual é a tua ocupação? A segunda pergunta é: o que buscais? O que buscamos, irmãos? Quais são os anelos da nossa alma? Onde temos concentrado os nossos afetos? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor, mais uma vez, possa falar aos nossos corações. Vamos orar.
Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado porque mais uma vez nós podemos estar reunidos em teu santo e grande nome. Mais uma vez, Senhor, nós podemos sentir tua voz, que revela quantas deficiências nós temos na nossa própria vida, Senhor. Como nossas escolhas estão erradas, como os nossos valores estão errados, como a nossa direção está errada, como as nossas motivações estão erradas. Vem-nos atrás, Senhor. Senhor, tantas áreas, tantas coisas em nossa vida que precisam ser corrigidas. Senhor, o Senhor está voltando, ó Deus. E para onde nós estamos caminhando, ó Deus? Vem, Senhor, e derrama a tua presença. Vem e corrige-nos, Senhor, porque nós queremos desfrutar da tua face. Nós queremos desfrutar da realidade dos céus na terra como desfrutou Moisés. Ele armou um tabernáculo para poder ter comunhão com o Senhor. Senhor, hoje nós não precisamos de um tabernáculo, nós mesmos somos tabernáculo. Mas será, ó Deus, que nesse tabernáculo que somos nós, nessa casa que somos nós, qual é o lugar que tu ocupas, Senhor? Neste tabernáculo, qual tem sido a nossa ocupação contigo, Senhor? Ajuda-nos pelo teu Espírito Santo, para que nós venhamos sondar os nossos corações, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.